Lucas 2, 15 a 20. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. O nascimento de Jesus aconteceu na obscuridade, pois no dia em que ele nasceu, em que nasceu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Filho de Davi, o Filho do Deus Altíssimo, Cristo, o Senhor, o Salvador, César não o soube. Herodes também não o soube. O sumo sacerdote também não. E os escribas e os fariseus também não o souberam. Mesmo as pessoas que estavam no estábulo onde Jesus nasceu não o souberam. Os habitantes da terra não faziam a mais pálida ideia do que estava a acontecer em Belém. No entanto, os céus sabiam e responderam ao que estava a acontecer. Os anjos apareceram aos pastores e esses anjos depois voltaram para o céu. Mais tarde os magos também souberam, e Herodes e toda a Jerusalém também. E diz-nos Mateus que ficaram perturbados com isso. Quem soube do nascimento de Jesus no dia em que ele nasceu, para além de Maria e José, foram as pessoas mais humildes da sociedade. Mais humildes socioeconomicamente falando, foram as pessoas menos educadas, sem formação, aquelas a quem não era permitido testemunhar em tribunal porque eram consideradas não confiáveis, foram os pastores e ovelhas. Foram os pastores que temeram grandemente ao ver os anjos, mas que, ao contrário de Herodes e toda a Jerusalém, a sua perturbação foi aquietada pelo anjo, porque aquele que estava a nascer vinha exatamente resolver o problema pelo qual todo ser humano pode temer e tremer grandemente, que é a ira de Deus sobre o pecado e sobre o pecador. As boas notícias era que o Salvador, que é Cristo o Senhor, estava ali. Foi para isso que ele veio, para salvar o seu povo dos seus pecados, cumprindo as profecias, sendo o ungido e sendo Deus, o Senhor. Então, quando Jesus nasceu, ninguém soube a não ser poucos, os mais humildes, aqueles que temeram grandemente, mas foram consolados no meio do seu temor. Quando Jesus nasceu, muito poucos souberam, os mais humildes, aqueles que temeram, mas também aqueles que foram apressadamente ver o que tinham ouvido da parte dos anjos, o que lhes foi dado saber. E assim divulgaram a todos a palavra que lhes tinha sido dita. Os pastores não ficaram parados nem paralisados com o que viram e ouviram, pois o que lhes foi dito fez com que eles avançassem em direção ao Salvador. Para tal, eles disseram uns aos outros, e todos responderam da mesma forma. Eles não foram como Zacarias, quando o anjo lhe disse que ia ser pai. Os pastores foram depressa, apressadamente. Havia urgência em ver o que lhes tinha sido dito. Os pastores tiveram uma revelação e creram no Senhor. Pelo contrário, Herodes e toda a Jerusalém não foram ver o rei que tinha nascido, não crendo que Deus pudesse dar uma tal revelação a estrangeiros. E Herodes, com medo de perder o seu lugar, também não foi. Bem como todos aqueles que eles divulgaram a palavra acerca do menino, ficaram maravilhados do que os pastores lhes diziam, mas também não foram ver o menino. Ficar maravilhado com revelações, com mensagens de Deus, é muito diferente do que ver Jesus e ser salvo. Poucos foram aqueles que souberam que Jesus nasceu naquele dia. Os pastores foram um grupo. Foram aqueles que temeram, mas eles foram ver aquilo que lhes tinha sido dito. Mas também eles fizeram outra coisa. Eles voltaram glorificando e louvando a Deus.
pois eles agora tinham certeza do que Deus lhes tinha revelado. A atitude dos pastores agora era diferente. Havia adoração, glorificação, louvor nas suas vidas. Pelo contrário, Herodes e toda a Jerusalém, bem como as pessoas que ouviram os pastores, continuaram na sua vida pequena, centrada neles mesmos, sem uma alegria genuína, sem verdadeira gratidão a Deus, sem adoração. Aquilo para o qual todos fomos criados e que será também a nossa forma de vida por toda a eternidade. Dar glória a Deus. O nascimento de Jesus aconteceu sem que ninguém soubesse, a não ser poucos, Maria e José e os pastores, os mais humildes da sociedade. Mas eles temeram quando Deus falou com eles. Eles foram impelidos por essa revelação apressadamente e encontraram aquilo que Deus lhes tinha dito. E por isso voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Será que Deus se pode revelar assim a nós? Nós vamos temer? Ou vamos ficar ainda mais cheios de nós mesmos? Será que Deus se pode revelar a nós e nós tememos, mas queremos ver, queremos conhecer Jesus? Será que Deus se pode revelar assim a nós? Com certeza Ele se vai revelar assim a nós, se isso for para a glória do seu nome. Jesus nasceu. Ele veio a este mundo de uma forma incógnita. Ele vai voltar a segunda vez não de uma forma incógnita. Todo o olho vai ver. Mas quando ele veio a primeira vez, ninguém soube. Apenas alguns, poucos homens humildes. Ele quer se revelar assim também à nossa vida hoje, para que nós possamos temê-lo, possamos vê-lo e possamos dar-lhe glória. Pois foi para isso que ele veio nos salvar. Ele veio nos salvar para que nós possamos voltar novamente a ser verdadeiros adoradores de Deus. Jesus veio nos resgatar do pecado para nos levar outra vez para sermos adoradores de Deus.